Olá pessoal, tudo bom? Esse é mais um vídeo do canal Vivendo Up. Acesse lá o site www.vivendoup.com.br. Nesse vídeo eu vou estar mostrando os recursos e os plugins mais úteis que eu considero do Notepad++. Caso você não conheça, o Notepad++ é um editor de texto e código gratuito baseado na licença GPL, construído através da linguagem C++ e por isso muito rápido e leve de rodar no computador. O Notepad++ possui suporte total a plugins, o que garante que você pode adicionar novas funcionalidades simplesmente instalando plugins. Você pode usar o Notepad++ para desenvolver código em diversas linguagens, seja desktop ou web. Ele possui recursos de coloração do código, detectando a linguagem de programação pela extensão do arquivo. O Notepad++ está constantemente recebendo novas atualizações, o que garante a sua qualidade. Caso você deseje baixar o Notepad++, basta acessar o site oficial, que é esse aqui, e clicar no botão Download, que está bem aqui. A instalação é bem simples, não tem segredo, basta ir avançando até concluir. Então eu vou mostrar para vocês como instalar um plugin no Notepad++. Para isso eu vou abrir o Notepad++ aqui. Existem duas formas de instalar plugins no Notepad++. A primeira e mais fácil é através do Notepad++, que faz o download e instalação do plugin automaticamente para você. A segunda é você mesmo fazer o download manual e instalar o plugin. Então primeiro eu vou fazer a instalação automática pelo Notepad++. Para isso basta clicar no menu Plugins, escolher a opção Plugin Manager e então a opção Show Plugin Manager. Ele vai mostrar para você uma lista de plugins. Então, só para exemplo, eu vou instalar um plugin aqui para vocês verem como é que acontece o processo. Para isso, basta marcar o plugin. Nesse caso aqui, eu vou escolher o Explorer. Ele já mostra uma descrição abaixo aqui do que é o plugin. Então, basta clicar no botão Install e ele vai instalar automaticamente o plugin. Ele pede para reiniciar o Notepad++, no caso eu vou escolher sim. Tá aí, já instalou o plugin, que nesse caso é esse aqui, ó, Explorer. Quando eu clicar no ícone ele já vai abrir à direita aqui. Esse plugin Explorer é basicamente um gerenciador de arquivos embutido dentro do Notepad++. Já posso fechar aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer o download e instalação manual de um plugin. Para isso eu vou abrir o navegador e vou baixar um plugin direto da biblioteca de plugins do site do Notepad++. Para isso eu vou clicar no menu Resources, vou rolar a página aqui para baixo. Já encontrei aqui a área de plugins. Vou clicar no link A List of Plugins. No meu caso eu vou instalar um plugin chamado DBGP. Portanto, eu vou clicar na letra D aqui do menu alfabético. Ele já me deu o link aqui, ó, do plugin DBGP. Vou clicar sobre ele. E por fim, ele já me deu o link do download propriamente, que é esse do meio aqui. Vou clicar sobre ele. Nesse momento eu posso salvar em qualquer pasta da minha preferência. Vou salvar aqui mesmo em documentos. Ok, salvou. Vou clicar aqui e mostrar na pasta. O plugin está zipado com a extensão .zip. Vou dar um duplo clique sobre ele. E o plugin, pessoal, é apenas esse arquivo aqui, ó, dbgp-plugin.dll. Geralmente os plugins do Notepad++ são apenas um arquivo DLL. Em outros casos, os plugins já acompanham outros arquivos de configuração. Nesse caso é só um arquivo DLL. Agora basta colocar esse plugin, esse arquivo, dentro da pasta de plugins do Notepad++. Para isso eu vou abrir a pasta de plugins, que é aqui, abrir o Windows Explorer, C2 pontos, arquivos de programa x86, Notepad++, pasta plugins. E agora basta arrastar o plugin para dentro da pasta de plugins do Notepad++. Ok. Para efetivar a instalação, basta fechar e abrir o Notepad++.
tá aí o plugin DBGP, que no caso é esse debugger aqui, ó, DBGP Debugger, está instalado. Depois eu vou explicar em detalhes o que é esse plugin DBGP. Então pessoal, antes de mostrar os plugins, eu vou só dar uma pincelada em umas funcionalidades bacanas aqui do Notepad++. Para isso eu vou abrir alguns arquivos. Como vocês podem ver aqui, o Notepad++ tem suporte a abas. Para fechar uma aba, basta você clicar com o botão direito sobre ela e escolher fechar esta aba. Ou então você pode clicar com a rodinha do mouse em cima da aba e ela será fechada. Quando você clica com o botão direito em cima de uma aba, você vê algumas opções. Por exemplo, você pode fechar esta aba, fechar todas as outras abas exceto esta, fechar todas as outras abas à esquerda ou fechar todas à direita. Você pode abrir o arquivo da aba atual no Explorer, por exemplo, clicando aqui, ó, abrir o caminho no Explorer. Ele vai abrir no Windows Explorer para você o arquivo atual. Está aqui, tcriteria.class. Você pode colocar o arquivo da aba atual como somente leitura, de maneira que o arquivo fica bloqueado para edição. Você pode digitar e não consegue, não escreve no arquivo. Ele fica marcado aqui somente leitura, nesse caso vou desmarcar. Você pode copiar o caminho completo do arquivo da aba atual, basta clicar aqui. Vou abrir uma nova aba aqui só para mostrar que ele copiou o caminho. Ctrl V, está aí o caminho. Você também pode, por exemplo, duplicar a tela, clonar aqui, de maneira que você tenha o mesmo arquivo aberto, mas podendo ver diferentes partes dele ao mesmo tempo. Você pode, inclusive, também mover o arquivo da aba atual para uma nova janela. Mover para a nova janela. Ele abre a aba em uma nova janela do Notepad++. O Notepad++ também tem um recurso de zoom, bastando você clicar nesses botõezinhos aqui, ó. Ele vai dando zoom, aumentando ou diminuindo o tamanho do texto. Você também pode fazer isso através da rodinha do mouse mais a tecla Ctrl. Você também pode aumentar a área do editor através das teclas F11 ou F12. O Notepad++ também tem um recurso de coloração de código, como vocês podem ver aqui. Eu estou usando um arquivo na linguagem PHP e ele já coloriu para mim todo o código de maneira que facilite a visualização do código. Ele possui também o recurso de Syntax Highlighting, ou seja, assim que eu clicar em uma estrutura de abertura como uma chave, ele vai mostrar onde a chave está fechando, ou onde o parênteses está fechando, ou até mesmo onde uma tag HTML está sendo fechada. Por exemplo, nesse arquivo teste5.php. Aqui eu tenho alguns elementos HTML. Se eu clicar nessa tag de abertura, ele já mostra onde está sendo fechada a tag. Ele também tem um recurso de recolher ou expandir níveis do código, que são esses nozinhos aqui, ó, com o sinal de menos. Assim que eu clicar nesse sinalzinho de menos, ele vai recolher todo o código que está dentro dessa div aqui, ó, div class container. Isso é interessante quando eu quiser focar em apenas uma parte do código e quiser esconder as outras. Então, quando eu clicar no botãozinho de mais, ele vai expandir novamente o código, voltando ao estado original. Ele também possui o recurso de escrever em várias linhas ao mesmo tempo, bastando clicar no ponto inicial desejado, depois apertar Shift Alt, setinha direcional para baixo 2 vezes, nesse caso, e digitar. E ele já digita para mim nas 3 linhas ao mesmo tempo.
Outra funcionalidade essencial no dia a dia é a tecla de atalho que apaga tudo que estiver à direita do cursor. Por exemplo, aqui nessa linha eu tenho alguns espaços à direita do elemento link. Esses espaços estão aqui, estão sobrando nesse lugar. Para apagar esses espaços, eu poderia simplesmente vir apertando a tecla Backspace até apagar tudo. Ou então eu poderia selecionar o espaço e dar um delete. Ou então, através das teclas de atalho, eu posso simplesmente clicar no ponto desejado. E quando eu apertar a tecla de atalho Ctrl Shift Del, ele vai eliminar tudo que estiver à direita do cursor. No caso aqui ele já apagou aquele espaço. No dia a dia eu uso isso para apagar não apenas espaços, mas para apagar também linhas inteiras. Por exemplo, se eu quisesse apagar esse elemento aqui, bastaria posicionar no início dele, apertar Ctrl Shift Del e ele apaga tudo que estiver à direita, a linha toda. Tudo que estiver à direita até o final da linha. Esse é um recurso muito útil, que eu uso diariamente e para mim é indispensável. Outra funcionalidade bacana é a possibilidade de fazer uma seleção especial, ou seja, uma seleção retangular. Para isso basta clicar no ponto inicial, por exemplo nessa parte aqui, depois apertar a tecla Shift, Alt e usar as setas direcionais. Daí você vai selecionar apenas o pedaço de código que você deseja. Então basta dar o Ctrl C de copiar. Vou abrir uma nova aba aqui, Ctrl V para colar e está aí. Outro recurso básico presente na maioria dos editores modernos, mas nem por isso menos importante, é o recurso de clicar sobre um termo, selecionar o termo e ele já seleciona automaticamente, já marca automaticamente o termo igual a ele. Por exemplo, esse aqui, eu selecionei o class, ele já marcou para mim o class de cima. Outro recurso legal é poder alternar entre abas. Por exemplo, eu vou clicar nessa aba filter.class.php e assim que eu pressionar as teclas Ctrl Tab, ele vai voltar para a aba de onde eu saí, no caso a aba New 1. Vamos ver? Ctrl Tab, olha lá, voltou para a aba New 1. Se eu dar um Ctrl Tab de novo, ele volta para a aba tfilter.class.php. Posso também mover uma linha de lugar, bastando clicar sobre ela, depois apertar as teclas Ctrl Shift e as teclas direcionais e escolher onde eu quero posicionar a linha. Por exemplo aqui. Posso inclusive mover várias linhas ao mesmo tempo, bastando selecioná-las e usar as teclas Ctrl Shift e as setas direcionais. Você também pode duplicar uma linha, bastando clicar sobre ela, depois apertando as teclas Ctrl D de dado, ele duplica a linha para você. Viu aqui? Vou duplicar essa linha de baixo aqui de novo. Ctrl D de dado, duplicou. Outro recurso importante e básico é poder colocar tabulação em várias linhas ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui abaixo, eu posso dar um Tab e ele consegue tabular todas as linhas ao mesmo tempo, que é um recurso básico, mas muito importante. Se eu apertar Shift Tab, ele vai voltando a tabulação. Ele também possui o recurso de Autocompletion, que é o recurso de autocompletar, ou seja, à medida que você digita, ele já vai te dando dicas de código. Isso é útil, por exemplo, em funções PHP. Nesse caso aqui, vou fazer um exemplo. Vou digitar aqui a função MySQL. Tá vendo aqui? Ele já está me dando algumas dicas. Affected rows, change user, mas o que eu quero é MySQL connect esta. Assim que eu abrir o parêntese, ele já vai me dar várias dicas aqui dos argumentos que eu devo usar na função. Por exemplo, servidor, usuário, senha, etc. Basta seguir as dicas aqui que facilita muito. Outra funcionalidade básica que a maioria dos editores já traz, mas que é super útil, é essa funcionalidade aqui, mapa do documento. Você aperta esse botão aqui e ele já te dá um mapa do documento, ou seja, uma visão menor, uma visão geral do documento. Isso aqui é muito útil em documentos grandes,
e permite a você pular diretamente para determinadas partes do código. Por exemplo, nesse caso eu não estou vendo o final do arquivo, mas pelo mapa do documento eu já posso acessar diretamente aqui. Ó. Nesse caso, esse arquivo é pequeno, mas em um arquivo grande, essa visualização do mapa aqui é indispensável. Já posso fechar aqui. Outro recurso interessante é o bookmark, ou seja, a possibilidade de você colocar bookmarks ou marcações no código para marcar determinadas partes do código. Isso é interessante quando você estiver trabalhando com arquivos muito grandes, então você pode marcar determinada parte do código, como por exemplo esse pedaço aqui, vou marcar a linha 35, para isso basta eu clicar na margem esquerda, ele já vai colocar uma bolinha azul para mim aqui, ó. Então eu posso continuar rolando pelo código, e quando eu quiser voltar para aquele ponto onde eu coloquei a marca, basta apertar a tecla F2. Eu posso colocar várias marcas pelo código, ou seja, vários bookmarks. Posso colocar outro aqui, por exemplo, daí eu vou até o final do arquivo. Quando eu apertar F2, ele vai começar a percorrer os bookmarks que eu coloquei. Olha lá, ó. F2, ele vai percorrendo os bookmarks. Para eu remover um marcador, basta clicar sobre ele. Se eu quiser remover todos os marcadores de uma vez, eu posso vir aqui no menu localizar, opção marcadores e então excluir todos os marcadores. Aqui no menu marcadores, a gente tem todas as opções relativas aos marcadores ou relativas aos bookmarks. Existe também um recurso bacana de ir para a linha tal. Para isso, basta pressionar ao mesmo tempo as teclas Ctrl G. Daí você digita a linha para qual você deseja ir, no caso a linha 5. Clica no botão Vai e ele já te posiciona na linha 5. Existe também a possibilidade de trocar o tema do Notepad++. Para isso, basta ir no menu Configurações, depois Configurador de estilos. Então aqui, selecionar tema, você pode escolher o tema que você desejar. Ele já te mostra uma pré-visualização de como ficaria se você clicar no botão salvar e fechar. Aqui abaixo ele já te dá opções de ajuste fino do tema, onde você pode personalizar várias coisas relativas ao tema. O tema que eu estou usando é esse aqui, ó, Navarro, ou Navajo, que é o tema que eu mais gosto, que eu acho que é mais confortável. No caso aqui eu vou simplesmente cancelar e deixar ele. O Notepad++ também traz um poderoso recurso de localizar, que você pode acionar por esse botão aqui, localizar, ou então pela tecla Ctrl F. Daí basta digitar o termo desejado. No caso aqui, só para teste, vou colocar esse termo aqui. Daí então você pode localizar próximo, que ele vai localizando um a um. Você pode contar as ocorrências desse termo. No caso aqui ele contou 14. Você pode localizar em todos os documentos abertos aqui, em todas as abas no caso. Ele já mostra o resultado aqui abaixo. Você pode localizar todas as ocorrências desse termo atual no arquivo aberto. Aqui. Na aba Substituir você pode localizar e substituir. Na aba Localizar em arquivos, você pode localizar o termo em questão aqui, que no caso é este, Vale, dentro de todos os arquivos de uma determinada pasta. Para isso basta você selecionar a pasta aqui, por exemplo a pasta app.ado. Então quando eu clicar no botão localizar todos, ele buscará o termo value dentro de todos os arquivos da pasta selecionada aqui, no caso a pasta app.ado. Vamos ver? Localizar todos. Abaixo ele já me deu o resultado aqui com 46 localizações em 5 arquivos. Ele já me mostra abaixo todos os arquivos
e todas as partes onde ele localizou o termo procurado, no caso o termo value. Então eu vou rolar pelos resultados, e assim que eu clicar em qualquer parte desses resultados, ele já vai abrir o arquivo correspondente. Por exemplo, essa parte aqui é do arquivo tsklinsert.class.php. Assim que eu clicar nessa parte, ele já vai abrir o arquivo correspondente e já vai posicionar na linha correspondente a essa localização aqui, ó, a essa parte. Vamos ver? Dei um duplo clique. Já abriu aqui o arquivo tsklinsert.class.php, que é esse aqui, tsklinsert.class.php, posicionado exatamente na linha 13. A linha 13 aqui e a marcação da linha exatamente como onde eu cliquei abaixo aqui. Já posso fechar aqui. Voltando ao comando localizar, Ctrl F. Inclusive você pode não apenas localizar arquivos dentro de uma pasta, mas também substituir em todos os arquivos de uma pasta. Ou seja, você pode dar o comando de localizar e substituir em vários arquivos de uma vez, sem mesmo precisar abri-los. Outro recurso massa é a possibilidade de localizar e marcar o item localizado. Por exemplo, eu quero localizar esse termo aqui e marcar todos os itens encontrados. Então eu vou clicar no botão localizar todos. Viu aqui? Ele já marcou para mim todos os itens encontrados, que no caso eu estou procurando pelo termo cifrão value. Então ele já marcou para mim todos os termos. Se eu quiser limpar essas marcações, basta clicar no botão limpar. Ele já limpou para mim. Se eu quiser localizar e marcar a linha referente ao termo encontrado, no caso aqui eu estou buscando por cifrão value, então se eu quiser marcar todas as linhas que tiverem esse termo, eu marco aqui a opção marcar linha e clico no botão localizar todos. Repare bem que aqui ao lado esquerdo, na margem, ele já marcou para mim todas as linhas que tiveram o termo encontrado. Para eu limpar todas as marcações, basta clicar no botão limpar. Mas um recurso legal é o recurso de texto autocompletion de texto digitado. Então, por exemplo, se eu digitar qualquer palavra que já esteja no texto do arquivo atual, ele mostra para mim. Então eu vou digitar aqui método. Tá vendo aqui? Ele me mostra essa palavra porque ela já foi digitada anteriormente. Ela está aqui no texto, método. Isso é interessante porque agiliza a digitação. Então, ao invés de digitar a palavra toda, eu simplesmente seleciono e a palavra já é preenchida. Outra coisa bacana é o recurso de FTP. Basta você clicar nesse botão aqui, ó, Show FTP Window. Ele já mostra essa parte lateral aqui. Daí basta você adicionar um profile aqui do FTP, adicionar novo, FTP tal, e aí você digita hostname, usuário, password, e assim que você cria o seu FTP, ele já mostra do lado aqui todas as pastinhas referentes ao seu servidor de FTP. Vou fechar aqui. Mas um recurso interessante é a possibilidade de você salvar a seção atual. Ou seja, se amanhã você quiser reabrir esses mesmos arquivos e você já tiver fechado todos eles, basta antes você salvar uma seção com esses arquivos e então no outro dia reabrir a mesma seção. Eu vou mostrar como é que é isso na prática. Então você vai clicar nesse botão de coraçãozinho aqui, ó, favorites. Daí você clica com o botão direito em cima de Sessions. Aí você escolhe Save Current Session. Então você dá um nome para a sessão, por exemplo, sessão tal. Daí você cria um arquivo para a sessão, clica nesse botãozinho de reticências. Aí você escolhe uma pasta para salvar esse arquivo de sessão. Nesse caso eu vou escolher a pasta documentos. Vou dar o nome de sessão teste. Clico no botão salvar. Depois dou OK.
já salvou para mim a seção com todos os arquivos abertos. Então eu posso fechar todos os arquivos. Ele está pedindo para salvar o teste 5, eu vou dizer que não. Posso até fechar esses favoritos aqui. E vamos supor que seja um outro dia, eu acabei de abrir o Notepad++, e eu quero abrir todos aqueles 4 arquivos que estavam abertos no dia anterior. Para isso eu vou aqui no favoritos, que é onde eu salvo as minhas sessões. Está aqui o arquivo sessão tal que eu salvei no dia anterior, basta dar um duplo clique sobre ela. E ele já abriu para mim os 4 arquivos. Bacana, né? Posso fechar aqui. Lembrando que quando você fecha o Notepad++, ele salva automaticamente para você a última sessão. Ou seja, quando você reabrir o Notepad++, ele já vai mostrar para você os últimos arquivos abertos. Inclusive, se você fizer uma alteração qualquer aqui e fechar o Notepad++, ele guardará o estado atual de todos os arquivos, inclusive essa edição que eu acabei de fazer. Vamos ver? Vou fechar aqui agora. Vou reabrir o Notepad++. Olha aqui, todos os arquivos, inclusive com a última edição que eu fiz. Outro recurso legal é a possibilidade de agrupar arquivos em projetos. Para isso você clica no menu Visualizar, opção Projeto e painel de projeto 1. Daí você clica com o botão direito em cima de Área de Trabalho, escolhe Adicionar novo projeto, dá um nome para o projeto, no caso aqui, Projeto tal. Então você clica com o botão direito em cima do nome do projeto que você deu, e você pode adicionar pastas, você também pode adicionar arquivos, por exemplo, vou adicionar esses arquivos aqui. Você pode adicionar arquivos de um diretório, ou seja, ele vai adicionar todos os arquivos daquele diretório. Aqui, por exemplo, champ, htdocs, sites, esse aqui, essa pasta aqui, por exemplo, ou toda a pasta do capítulo 3. Ele já adicionou para mim tudo que estava dentro daquela pasta. Então, para salvar esse projeto, eu clico com o botão direito em cima de Área de Trabalho e escolho Salvar. Então, eu dou um nome para a área de trabalho, um nome qualquer que eu desejar. Por exemplo, Área de Trabalho tal. Ok, já salvou. Então, eu já tenho aqui o meu projeto com todos os arquivos referentes ao projeto. Eu posso adicionar arquivos de diferentes pastas, ou seja, eu não preciso adicionar arquivos apenas de uma pasta específica. Isso é interessante porque funciona como um atalho. Daí eu não preciso ficar clicando aqui no botão de Explorer e ficar navegando pelas pastas até encontrar os arquivos que eu estou buscando. Eu posso simplesmente salvar tudo num projeto aqui, na área de projetos, e assim eu posso trabalhar somente com essa área aqui quando eu estiver trabalhando com esse projeto. Já posso fechar aqui e aqui. O Notepad++ tem também o recurso de macro. Para quem não sabe, macro é uma ação de usuário gravada pelo Notepad++. Por exemplo, eu vou iniciar a gravação de uma macro clicando nesse botãozinho vermelho aqui, iniciar a gravação. Agora ele já está gravando todas as ações que eu fizer no editor. Então eu vou localizar aqui, Ctrl F, /button. Ele já localizou para mim aqui. Vou dar um Enter, 1, 2, 3 tabs e vou digitar P, texto de teste. Vou fechar o P e vou dar um stop na gravação. Então a macro gravou tudo que eu fiz. Quando eu clicar nesse botão aqui, ó, reproduzir, ele vai executar de novo exatamente o que eu fiz. Ou seja, ele vai localizar /button, dar um Enter, dar 3 tabs, digitar o elemento P e dentro dele texto de teste. Tudo isso ao clicar desse botão aqui, ó, reproduzir. Vamos ver? Vou clicar aqui. Aí, ó, já incluiu para mim texto de teste abaixo do /button. Vou até desfazer aqui. Desfazer. Vou clicar de novo no botão reproduzir.
para que fique bem mais visível. Tá vendo? À medida que eu vou digitando, ele vai repetindo a mesma ação. Portanto, assim funciona o elemento macro. Então, pessoal, a partir de agora eu vou começar a mostrar os plugins. O primeiro plugin é esse aqui, ó, Explorer. Esse plugin aqui é essencial. Ele é uma espécie de gerenciador de arquivos embutido no Notepad++, e por ele você consegue navegar pela árvore de pastas e arquivos. Ao clicar com o botão direito do mouse, você tem algumas opções aqui. Por exemplo, você pode criar um arquivo, opção New File. Daí basta dar o nome para o arquivo, nesse caso aqui teste.php. Ele já criou para mim o arquivo aqui, ó. Só não esquece, pessoal, na hora que você criar um arquivo por esse método, de vir aqui em formatar e escolher a opção UTF-8. Porque quando você gera um arquivo por esse método, ele sempre vai usar a codificação ANSI. Porém, se você estiver trabalhando com a internet, você deve usar a codificação em UTF-8, sempre. Porque a internet usa a codificação UTF-8 como padrão. Então, para converter o arquivo para UTF-8, basta escolher essa parte aqui. Ele já até marcou aqui como vermelho, indicando que o arquivo foi alterado. Daí basta salvar. E agora ele já está em UTF-8. Voltando para o Explorer aqui, vou clicar com o botão direito nessa pasta. Ele vai me dar mais uma opção. Por exemplo, New Folder. Para criar uma pasta nova. Basta dar o nome da pasta, por exemplo, pasta teste. Ok. E ele já criou para mim a pasta teste aqui. Voltando aqui, clicando com o botão direito, você tem a opção Find in Files. Aqui ele permite localizar um termo qualquer dentro de uma determinada pasta. No caso, a pasta que eu cliquei com o botão direito, que é a pasta capítulo 5. Exatamente essa aqui, ó, capítulo 5, foi onde que eu cliquei com o botão direito. Então ele vai localizar esse termo, no caso aqui, por exemplo, que eu havia digitado antes, esse aqui, ó, vai procurar o termo T-Expression dentro de todos os arquivos, veja bem, todos os arquivos dentro da pasta capítulo 5. Interessante, né? Vamos ver? Vou clicar no botão localizar todos. Ele já me deu todas as localizações que ele conseguiu fazer dentro da pasta capítulo 5, buscando pelo termo T-Expression. Ele mostra o nome do arquivo aqui, onde ele localizou. No caso, ele localizou 6 vezes o termo encontrado e em 3 arquivos. No caso, são esses arquivos aqui, ó. Essa parte em azul são os arquivos, o caminho completo. Dentro de T-Criteria, T-Expression e T-Filter. E aqui são as localizações que ele conseguiu fazer, as partes que ele localizou. Se eu clicar 2 vezes aqui, ele vai abrir para mim o arquivo T-Criteria, já vai posicionar na linha 14 e vai mostrar o termo T-Expression, que foi o termo que eu procurei, vai mostrar esse termo marcado. Viu lá? Linha 14, já marcou T-Expression para mim. Já posso fechar o painel de localização. E voltando aqui para o Explorer, ele te dá aqui o Standard Menu, que é o menu do Windows, o menu padrão do Windows. Isso aqui é interessante, por exemplo, se você tiver com o arquivo MP3 aqui na lista de arquivos, você pode, por exemplo, vir em Standard Menu e reproduzir ele num tocador de música que você tiver, por exemplo. Ele vai mostrar aqui no menu de contexto, se esse arquivo fosse um arquivo MP3. Voltando aqui, clicar com o botão direito do mouse, você pode abrir esse caminho no prompt do DOS. Ele já abre o prompt do DOS e já te posiciona dentro da pasta em que você clicou com o botão direito. No caso aqui a pasta capítulo 5. Vou fechar aqui. Você pode adicionar essa pasta aos favoritos. Lembra quando a gente viu o recurso de salvar seção, que utilizava os favoritos aqui, ó? Favorites. Aí a gente salvou uma seção, no caso seção tal, com todos os arquivos abertos naquele momento. Pois é possível salvar uma pasta do Explorer na parte de favoritos. Isso é como criar um atalho para que você não tenha que abrir o Explorer e navegar até a pasta.
Então se eu clicar com o botão direito em cima da pasta Cap5 e escolher Add to Favorites, ele já me dá o nome da pasta Cap5, o caminho completo até a pasta, que é o caminho do Explorer. Lembrando que esse nome Cap5 eu posso alterar se eu quiser. Por exemplo, teste testando. Mesmo com um nome diferente, ele vai continuar apontando para o mesmo caminho. Lembra que isso aqui na verdade não é a pasta, é apenas um link para a pasta, é apenas um atalho. Aqui abaixo eu posso escolher onde colocar esse atalho. Nesse caso eu vou colocar dentro do grupo Folders, que é esse aqui, ó, Folders. Se dentro do grupo Folders eu tivesse outros grupos, eu poderia colocar o atalho Teste Testando dentro de outro grupo. Nesse caso, como existe apenas o grupo Folders, eu vou escolher ele mesmo. Então basta dar o OK e está lá. O atalho Teste Testando já está figurando aqui na área de favoritos. Vou fechar aqui os favoritos. Então vamos supor que eu esteja navegando pelas pastas aqui e vai entrando em várias pastas até me perder da pasta capítulo 5 onde eu estava aquela hora. Mas como eu salvei a pasta capítulo 5 nos favoritos, eu consigo voltar para ela rapidinho. Vou até fechar o Explorer aqui. Vou reabrir os favoritos. E a pasta capítulo 5 está aqui, ó. Porém, está com outro nome. Lembrando que isso aqui é apenas um atalho, esse teste testando. Quando eu der um duplo clique nesse atalho aqui, ó, teste testando, ele vai abrir o Explorer e posicionar na pasta capítulo 5. Vamos ver? Tá lá. Já abriu e posicionou na pasta capítulo 5. Já posso fechar os favoritos. Continuando aqui, botão direito. Você também pode copiar o caminho completo da pasta para a área de trabalho. Basta clicar aqui, ó, Full File Path to Clipboard. Já copiou. Vou abrir uma nova aba aqui. Colar. Tá aí o caminho completo até a pasta capítulo 5. Já posso fechar aqui. Voltando aqui. No mais são as opções padrão, que é recortar, copiar, criar atalho, excluir, renomear, propriedades. Outro recurso bacana do Explorer é que se eu começar a navegar pelas pastas, vamos supor, vou fechar, recolher essa parte aqui e começar a navegar pelas pastas do Explorer, navegar livremente. E então eu quiser voltar para a pasta que contém esse arquivo aqui, ó, tcriteria.class.php, eu posso simplesmente clicar nesse botão do Explorer aqui, ó, Folder of Current File, e ele já volta automaticamente para a pasta do arquivo atual, do arquivo da aba atual. Que nesse caso é a pasta appado do capítulo 5. Vamos ver se é mesmo, vou passar o mouse aqui em cima. Ele já mostra o caminho, realmente. Capítulo 5, appado, tcriteria.class.php. Outro recurso interessante do Explorer é que ele mantém o histórico de todas as pastas que você abriu. Então tem esses botõezinhos aqui, ó, Previous Folder e Next Folder. Basta você ir clicando, ele vai voltando nas pastas onde você abriu. Ele também tem uma listagem aqui se você quiser ir direto para determinada pasta. Repare aqui na listagem de arquivos que ele coloca um underline aqui, um sublinhado, no arquivo aberto no momento. No caso, esse tcriteria.class.php, que está aberto aqui, ó. No mais, são os recursos básicos, por exemplo, esse botão aqui de subir um nível. Ele vai subindo os níveis. O botão de refresh, caso você precise fazer uma atualização manual do estado dos arquivos, para garantir que eles estejam atualizados. Outro recurso interessante também é a possibilidade de filtrar. Por exemplo, você pode filtrar aqui por arquivos. Por exemplo, eu quero todos os arquivos iniciados pela palavra tlogger. Asterisco, ponto, asterisco. Dou Enter. Ele já mostra para mim a lista. Vou voltar para a exibição de todos os arquivos. Só marcar aqui o asterisco, ponto, asterisco, ele mostra tudo. Basicamente é isso. Já posso fechar o Explorer aqui. Outro plugin bacana é o File Switcher, que é esse aqui, ó. File Switcher, Show File Switcher. Posso usar a tecla Ctrl Shift O também.
Ctrl+Shift+O. Ele basicamente mostra uma lista com todos os arquivos abertos no Notepad++, permitindo inclusive que você filtre os arquivos por algum termo de pesquisa. Por exemplo, teste. Já filtrou para mim um arquivo teste.php. Se eu apagar aqui, volta a mostrar todos. Outro plugin massa é o Window Manager, que é esse aqui, Window Manager. Ele também mostra uma listagem de todos os arquivos abertos no momento, porém ele tem uma funcionalidade a mais, que é poder colocar todos os arquivos abertos em somente leitura. Somente leitura. Então você pode colocar todos os arquivos de uma vez como somente leitura. Ele já fica cinza aqui, ó. Vou tirar o somente leitura. Pronto, agora todos estão editáveis. Novamente. Outro plugin que eu gosto bastante é esse aqui, ó. É o DS Spell Check. Aqui em plugins, DS Spell Check, que é esse atalho aqui, ó. Esse aqui. Basicamente ele é um corretor ortográfico. Então se você digitar uma palavra errada, ele te mostra. Inclusive ele tem suporte para o português. Vou fazer um teste aqui, abrir uma nova aba, ativar o DS Spell Check. Vou escrever aqui: o rato roeu a roupa do rei de Roma. Se eu digitar uma palavra errada aqui, por exemplo, o rato, ele já mostra para mim com sublinhado vermelho que a palavra está errada. Isso é bacana porque eu uso o Notepad++ não apenas para programar, mas também para escrever textos. Já posso fechar aqui, desativar o DS Spell Check. Outro plugin bacana também é o Color Picker, especialmente se você estiver trabalhando com CSS. Vou abrir um novo arquivo aqui, vou digitar .classe tal, background color, 2 pontos. Vou chamar o plugin Color Picker, através das teclas Ctrl, Alt e C, basta escolher a cor aqui na paleta de cores, fazer os ajustes necessários, dar OK e ele já coloca para mim o código hexadecimal referente àquela cor. Já posso fechar aqui. Outro plugin legal é o plugin X-Brackets Lite. Basicamente ele fecha automaticamente chaves, parênteses e colchetes que você abrir. Por exemplo, vou digitar aqui PHP um cão. Assim que eu abrir o parênteses, ele vai fechar. Já fechou automaticamente. Assim que eu abrir a chave, ele vai fechar. Se eu der o Enter, ele já identa e posiciona para mim. Array, colchetes, abrindo e fechar. Abriu e fechou. Outro plugin fino é o Snippets, que é esse aqui, ó. Este aqui, Snippets. O Snippets nada mais é que uma coleção de trechos de código que você pode adicionar facilmente no seu arquivo. Por exemplo, você clica aqui e você tem a parte PHP Language. Daí você tem algumas estruturas básicas do PHP aqui. Por exemplo, essa estrutura if-else. Eu vou posicionar o cursor aqui e dar um duplo clique no if-else. E ele já inseriu no código para mim. Eu acho bacana usar o Snippets para trabalhar com Bootstrap, onde você pode colocar estruturas do Bootstrap como Snippets. Daí você não precisa ficar redigitando toda aquela estrutura do Bootstrap. Basta você clicar no snippet correspondente e ele já adiciona no seu código. Por exemplo, eu vou criar uma nova categoria aqui, New Library, nova biblioteca, chamada Bootstrap. Ok. Ela já apareceu para mim aqui, ó, Bootstrap. Agora eu vou pegar o código completo de uma barra de navegação responsiva padrão. Vou vir aqui no browser, que já está aberto aqui na página do Bootstrap, mostrando um exemplo de barra de navegação.
Para eu pegar o código da barra de navegação, basta eu clicar aqui nesse botão, View Navbar Docs. Então basta rolar a página para baixo. Eu já tenho aqui um exemplo completo de barra de navegação, incluindo submenu, área de pesquisa e uma área à direita aqui. O código dessa barra de navegação está logo abaixo, então eu vou simplesmente copiar e colar no meu snippet do Notepad++. Voltar para o Notepad++. E aqui na biblioteca Bootstrap que eu acabei de criar, eu vou clicar com o botão direito na área branca, escolher add ou add para adicionar. Aqui eu dou um nome para o snippet, pode ser Navbar completa. Vou marcar essa opção aqui, ó, Replace Selection. E aqui no Replace With eu vou colar o código que nós copiamos do site, do Bootstrap. Daí eu dou OK, já está aqui o snippet. Para inserir esse snippet no código, basta dar um duplo clique sobre ele. Só que antes eu vou apagar isso aqui para ficar mais fácil a visualização. Vou dar um duplo clique sobre o Navbar completa e tá aí. Uma barra de navegação Bootstrap completa. Agora basta fazer as suas personalizações de acordo com o seu sistema, trocar somente os textos, porque a estrutura básica está toda aqui. Já posso fechar os snippets. Outro plugin muito bom é o WebEdit. Esse aqui, ó, WebEdit. A ideia do WebEdit é a mesma do Snippets, ou seja, salvar e incluir trechos de código no seu arquivo. Só que o WebEdit funciona de uma forma diferente. Ao invés de ter um painel onde você salva os seus snippets, ele tem um arquivo de configuração onde você coloca os seus snippets ou os seus trechos de código. Para isso, basta vir aqui no menu WebEdit, escolher a opção Edit Config, e ele já abre para você aqui o arquivo que contém todos os seus snippets ou seus trechos de código. Então, por exemplo, você tem esse trecho de código simples aqui, ó, referente ao elemento A. Para você inserir esse trecho de código no seu arquivo, basta você digitar I comercial A maiúsculo e depois apertar as teclas de atalho no seu teclado, que vão transformar esse I comercial A maiúsculo nesse código aqui, ó. No caso do WebEdit, a tecla de atalho é Alt Enter, como está configurado aqui, ó. WebEdit, a Replace Tag é Alt Enter, ou seja, assim que você digitar I comercial A maiúsculo e der um Alt Enter, ele vai transformar I comercial A maiúsculo nesse código aqui. Bom, esse é um código muito simples. Vou pegar um código mais abaixo aqui, um pouco mais complexo. Por exemplo, esse WHI aqui, ele vai executar o comando while, que é um comando de linguagem de programação. Ele vai escrever toda a estrutura do while lá no arquivo. Vamos ver? Vou voltar aqui para o arquivo teste.php. Vou digitar o comando que está lá, WHI. E assim que eu disparar as teclas de atalho, aliás, assim que eu pressionar as teclas de atalho no meu teclado aqui, ele vai disparar o plugin WebEdit. No caso, a tecla de atalho, voltando aqui, é Replace Tag Alt Enter. Então assim que eu der um Alt Enter aqui, ele vai mostrar para mim toda a estrutura do while. Alt Enter, tá lá. Já posso apagar aqui. Eu acho que o mais bacana desse plugin é a possibilidade de você mesmo poder criar os seus snippets. Bastando para isso, editar o arquivo WebEdit aqui. Ele tem algumas convenções e basta você seguir essas convenções para você escrever os seus snippets. Por exemplo, o /t aqui é um tab, /n aqui é nova linha e o /r é um enter, ou seja, uma quebra de linha. Por exemplo, no caso anterior, que é do while aqui, ele começa com esse pedaço aqui, depois ele dá uma quebra de linha, então ele escreve mais um pedaço, depois ele dá outra quebra de linha, depois ele põe, no caso ele colocou o /i, que funciona como um /t,
que é o tab. Nesse caso aqui, /i significa indentação. Daí ele põe um símbolo pipe aqui, que é onde o cursor vai ficar posicionado. Então ele dá uma nova linha, um enter. Então ele dá mais uma indentação, escreve isso aqui, depois dá uma outra /n, nova linha, e por fim ele escreve end, ponto e vírgula. Seguindo essas convenções, você pode escrever o snippet que você quiser. Daí você dá um apelido para ele, que nesse caso aqui foi WHI. Então você escreve WHI no seu arquivo, pressiona as teclas de atalho do WebEdit para disparar a inserção do seu snippet ou do seu código aqui que você criou. Nesse caso, a tecla de atalho do WebEdit aqui é o Alt Enter, mas você pode alterar essa tecla de atalho para qualquer outra. Lembrando que às vezes um plugin usa a mesma tecla de atalho de outra. Para você resolver esse conflito aí, basta você vir em configurações, escolher a opção mapa de atalhos. Aqui você tem todos os atalhos do Notepad++. Basta você procurar o comando referente ao atalho que você deseja mudar. E basta você marcar o comando e clicar no botão Modify e definir uma nova tecla de atalho. Então, em suma, o WebEdit funciona assim. Já posso fechar aqui. Uma vez que você fizer uma alteração no arquivo webedit.ini, você precisa dar uma recarga no arquivo, dar um reload nele. Por exemplo, eu vou escrever aqui só para teste, BH vai equivaler a Belo Horizonte. Salvar, Ctrl S. Se eu voltar agora no arquivo e digitar BH e dar um Alt Enter, ele não vai preencher. Está dizendo que é uma tag indefinida. Por isso que eu tenho que ir aqui no menu Plugins, em WebEdit, e então recarregar o arquivo de configuração. Para isso eu venho aqui na opção Load Config. Agora sim, se eu voltar aqui e dar um Alt Enter, ele vai funcionar. Alt Enter, Belo Horizonte. Então, em resumo, o plugin WebEdit é isso. Já posso fechar aqui e apagar aqui. Outro plugin bacana se chama Compare ou Compare, que é esse aqui, ó. Plugins Compare. A ideia desse plugin é comparar dois arquivos e mostrar a diferença entre eles. Isso é interessante quando você trabalha com dois arquivos de versões diferentes. Arquivos iguais, mas de versões diferentes. Vou fazer um teste aqui só para vocês verem como funciona. Vou abrir aqui essa aba, The Criteria. Vou localizar esse arquivo. Achou aqui. Agora eu vou simplesmente copiar o arquivo e colar, de forma que ele gere uma outra versão do mesmo arquivo. Vou atualizar aqui, já copiei e colei. Já apareceu aqui, ó, thecriteria.class.php. Já abri ele aqui no editor. São dois arquivos iguais. Já posso fechar aqui. Porém, vou fazer uma pequena mudança no meio do arquivo. Eu vou trocar o nome dessa variável aqui, ó, result, por resultado. Vou salvar. E agora eu vou comparar os dois arquivos, o thecriteria.class com a sua cópia, alterada nesse caso. O plugin Compare sempre compara o arquivo atual com o arquivo que está logo à direita, ou seja, a aba logo à direita, nesse caso a cópia que a gente acabou de fazer aqui. Para comparar, basta vir aqui no menu Plugins, Compare e ir na opção Compare ou apertar Alt D. Compare. Ele já mostra aqui um painel e ele já marcou em amarelo aqui a parte diferente. Tá vendo aqui? Precisamente onde eu alterei. Variável result, que eu troquei para resultado. Então basicamente é isso. Se você estiver trabalhando com versionamento de arquivos, é um plugin bastante útil. Já posso remover aqui a comparação, Alt D. Ctrl Alt D, se não me engano, isso, Ctrl Alt D remove. Mas um plugin super bacana é o Emmet, esse aqui, ó, Emmet. E o Emmet, na verdade,
é o Zencoding atual, ou seja, o Zencoding virou o Emmet. Porém, eu mantenho os dois plugins no Notepad++ porque às vezes eu acho que o Zencoding é mais rápido. Já o Emmet tem as mesmas funções do Zencoding, porém ele possui mais funções. Então, o que o plugin Emmet faz? Basicamente, ele usa atalhos para construir elementos HTML. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Ao invés de construir todo o corpo HTML, eu posso simplesmente digitar HTML, depois dois pontos e a versão do HTML. Por exemplo, se eu quiser HTML da versão XHTML transicional, é XT. Depois eu simplesmente aperto Alt U, ou Alt, no meu caso Alt U, e ele já expande todo o código para você. Você não precisa ter que digitar tudo isso aí. É importante salientar que essa tecla Alt U, U de unidade, eu que defini esse atalho, Alt U, porque o atalho original do Emmet não é esse, eu nem lembro qual é agora. Como eu expliquei anteriormente, às vezes você vai ter que alterar os atalhos do seu plugin, porque pode ser que o atalho do seu plugin esteja em conflito com outro atalho de outro plugin. Então você vai ter que vir aqui em configurações, como eu expliquei anteriormente, mapa de atalhos, encontrar o comando que você deseja alterar e então definir uma nova tecla de atalho aqui no Modify. Então, voltando ao Emmet, eu vou fazer mais alguns exemplos aqui e você pode procurar no YouTube, que você vai encontrar muitos outros exemplos e tutoriais explicando como usar o Emmet, tá bom? Então vamos lá. HTML5. Bom, e por aí vai. A ideia do Emmet é você digitar um pedaço de código e expandir num código completo. Isso funciona inclusive para CSS, por exemplo. Vou digitar aqui style, vou expandir. Vamos supor que existe uma classe chamada, vou até colocar aqui só para exemplo, uma classe chamada menu. E aí aqui eu digito ponto menu, que é classe. Daí eu posso digitar text decoration none mais margem top 10 mais float left mais background, escolher uma cor, pode ser uma cor qualquer, cinza. Agora é só chamar o Emmet pela tecla de atalho, que no meu caso aqui é Alt U. Pronto, está aí. Mais um plugin massa demais é o DBGP. O plugin DBGP permite que você debugue o seu código PHP sem a necessidade de ficar colocando aqueles comandos echo pelo código. Por exemplo, se você quiser saber o conteúdo de uma variável, normalmente os programadores colocam aqueles comandos echo, muitos deles, né? Outros não, mas muitos deles colocam aqueles comandos echo no código para saber o conteúdo de uma variável. Eu vou fazer um teste aqui só para exemplificar. Eu vou abrir um arquivo aqui para mostrar como isso se dá. Teste.php é um arquivinho bem bobo com alguns comandos aqui, poucos. Eu vou ativar o champ aqui, que é o servidor que eu uso, servidor local. Vou dar um start aqui no Apache. Ok, tá ligado aqui, já posso fechar. Vou abrir esse arquivo teste.php no navegador. Abrir o navegador aqui. Abrir uma nova aba. Local host /sites /teste
teste.php. Então basicamente o arquivo exibiu esse texto aqui na tela, toca Raul. Voltando aqui para o arquivo, então o que esse arquivo faz é o seguinte: ele faz uns cálculos, verifica se uma variável é menor que outra, dependendo do resultado ele executa uma função que é a teste1, ou se não a outra função que é a teste2. É um arquivo bem simples, bem bobo, mas só para exemplo mesmo. Mas vamos supor que você deseje saber qual que é o conteúdo da variável valor 3, essa aqui. O que muitos programadores PHP fazem? Eles simplesmente dão um eco na variável. Então eles vêm aqui e escrevem echo valor 3. Deixa eu só dar uma quebra de linha aqui através de HTML. Ok, salvar. Vou voltar aqui para o navegador e atualizar a página. O valor é 151, o valor da variável valor 3. Então, através do comando echo, o programador, no caso aqui, descobriu qual que é o valor da variável valor 3. Tudo bem, esse é um script simples, mas imagine um script enorme, orientado a objetos, com várias classes, vários atributos. Imagine você ter que fazer isso aqui para descobrir o fluxo do código, para onde o código está indo, qual que é o valor de uma variável. Isso se torna algo inviável, além de induzir a erros, né? Porque você pode digitar um comando echo no código e esquecer o comando lá e aí acabar prejudicando o seu código. Existe uma maneira mais fácil de você debugar o seu código, que é justamente através do plugin DBGP. Já posso até fechar o Explorer aqui. E o plugin é esse aqui, pessoal, ó, Debugger, que é esse aqui, ó, DBGP Debugger. O Debugger, na verdade, vai ligar o plugin DBGP. É um botão que liga o plugin DBGP. Então eu vou apertar aqui. E ele já mostrou para mim aqui o painel abaixo, aqui, o painel de controle do plugin. O que esse plugin faz? Basicamente, ele permite que você debugue em tempo de execução. Ou seja, você não precisa parar o servidor ou esperar que o arquivo seja totalmente processado para então você colocar o comando echo aqui e poder executar de novo e verificar qual que é o valor da variável. Não, aqui você chama o arquivo pelo navegador, vou chamar o arquivo teste.php, e no momento que ele começar a executar o arquivo, ele já vai entrar no processo de debug, permitindo que você consiga ver o valor de cada variável em tempo de execução, ou seja, enquanto o código estiver sendo avaliado linha a linha para montar a página, você consegue ver o valor de cada variável, qual o fluxo que o código está seguindo, para onde ele está indo. Eu vou fazer um teste na prática aqui para você entender melhor o que eu estou dizendo. Para isso, eu vou ligar o plugin DBGP, que é através desse botão aqui. Ó. Na verdade, já está até ligado, porque está exibindo turn off. Se eu apertar, ele desliga. Se eu apertar turn on, ele liga. Então já estava ligado. Então agora basta eu simplesmente chamar o arquivo de novo, teste.php, e vocês vão ver o que vai acontecer. Simplesmente vou dar um refresh na página. Estou chamando o arquivo aqui, teste.php. Vou dar um refresh. E olha lá, pessoal, na barra de tarefas do Windows, o Notepad++ já começou a piscar. Eu vou chamar o Notepad++. E repare que os botões que antes estavam apagados, estavam desativados, todos cinza, agora eles já estão todos ativos. Ele já está mostrando umas informações em vermelho aqui, que são as variáveis. Tem essa variável de contexto, as variáveis de contexto global do script. Tem as variáveis de contexto local, que são justamente as variáveis valor 1, valor 2, valor 3 e valor 4. Então, a execução do script nesse momento está sob o meu controle. Se eu não fizer nada aqui, o script não é executado. Para eu executar o script linha a linha, eu vou clicar nesse botãozinho aqui, Step Over. Viu lá que ele processou uma linha? Ele vai saltando as linhas e processando. Veja que a variável valor 1 já recebeu o valor 5, abaixo aqui ela já mostrou aqui, valor 1,
value 5 do tipo inteiro. Se eu for pressionando, clicando aqui no step over, ele já vai montando, vai executando linha a linha. Tá vendo que a variável 2 já está aqui, a variável valor 3 também. Se eu der mais um step over aqui, ele processa mais uma linha. Já processou a variável 4. Rolando aqui. Mais um step over. Chegou na condicional if aqui. Eu também posso passar o cursor do mouse em cima de uma variável e ele exibe o valor da variável. Tá vendo lá? 151. Passar o mouse sobre a variável valor 4. Já exibiu para mim. Então, eu vou continuar com o step over aqui. Viu que ele saltou para daqui dessa posição onde ele estava, ele saltou para variável, para a função test2. Se eu apertar o botão, esse botão aqui, ó, step into, ele vai entrar na função test2. Eu poderia simplesmente apertar o step over, que ele simplesmente executaria a função test2 e já terminaria o processamento do código, já que é a última parte do código aqui. Mas eu posso simplesmente também dar um step into para ele poder entrar na função test2. E a gente vai ver a execução linha a linha dessa função. Vamos ver? Step into. Aí já saltou para a parte lá de cima do código. Test2. Nesse caso só tem um comando, o comando echo, toca Raul. Então eu vou dar mais um. No caso aqui, como já acabou o código, eu simplesmente posso apertar o botão Run, que ele vai executar o código de uma vez, deixando o código rodar solto, sem parar. Então eu vou apertar o botão Run. Já terminou de processar o código, os botões já estão todos ativados. Já posso desligar o debugger aqui, turn off. Voltando para o código, está aqui, ó. Exatamente, toca Raul, que é o que a função test2 faz. Exibe na tela, toca Raul. Então, pessoal, basicamente o que o plugin DBGP faz é isso. Ele permite que você debugue linha a linha, você mesmo, em tempo de execução, o código. E então você não precisa ficar usando esses recursos de comando echo no código. Em outro vídeo, eu fiz um tutorial explicando como você instalar e configurar esse plugin DBGP. Eu vou deixar o link desse vídeo com esse tutorial na descrição deste vídeo atual que eu estou fazendo aqui. Outro plugin utilíssimo é esse aqui, ó. Source Cookifier. Esse aqui, ó. Source Cookifier. Eu vou mostrar para vocês como ele funciona. Primeiro eu vou fechar todas as abas aqui. Depois eu vou abrir alguns arquivos. Todos esses aqui. Já posso fechar. Vou nessa aba aqui, tRepository.class.php. Então, o que é esse plugin aqui chamado Source Cookifier? O que ele faz? A função mais interessante do Source Cookifier é você poder clicar sobre uma função ou sobre um método de classe e o plugin já te direcionar para a função e para o método de classe. Ou seja, por exemplo, eu estou com essa classe aqui, ó, chamada tRepository, e ela tem alguns métodos aqui dentro. Entre eles, existe o método load. No método load, a gente tem uma instanciação dessa classe tsqlSelect. Depois, eles chamam um método da classe tsqlSelect. Por exemplo, esse método aqui, ó, setEntity. Então, se eu apertar a tecla Ctrl no teclado e clicar sobre esse método setEntity, o plugin já vai me direcionar para a declaração dessa classe automaticamente. Basta eu clicar, apertar a tecla Ctrl, clicar sobre o método setEntity e o plugin já me direciona para a declaração do método setEntity. Vamos ver? Apertei a tecla Ctrl, depois vou clicar sobre o setEntity e está aqui. Ele já abriu para mim o arquivo que possui o método setEntity, que é da classe tsqlinstruction, e do arquivo tsqlinstruction.class.php. Viram que ele fez isso automaticamente. Ele mesmo abriu a aba onde está o método que contém a classe e já posicionou na linha referente ao método aqui, ó, setEntity, que nesse caso está posicionado na linha 15.
Mas para isso funcionar, você precisa estar com o arquivo já aberto no Notepad. Ou seja, ele precisa estar em alguma aba aqui do editor, do Notepad. Sem isso, ele não consegue saber em qual arquivo está o método. Ele não consegue acessar o sistema de arquivos e já localizar o método. Você precisa estar com o arquivo aberto no Notepad++. Então, voltando para o arquivo onde a gente estava anteriormente, vou dar um Ctrl Tab para a gente voltar para o arquivo de onde a gente saiu, que é esse tRepository.class.php. Você também pode clicar sobre o nome de uma classe no arquivo aqui, que o próprio plugin já vai te direcionar automaticamente para o arquivo que contém a classe. No caso aqui a gente tem a classe tsqlselect. Se eu apertar a tecla Ctrl, manter pressionado e clicar sobre o nome dessa classe, ele já vai abrir para mim o arquivo, a aba no caso, que contém essa classe. Vamos ver? Está aqui. O arquivo tsql.class.php contendo a classe tsqlselect. Vou voltar para lá, Ctrl Tab. Então o plugin funciona assim, você configura ele uma vez e já fica configurado. Daí você já pode usar esses recursos no Notepad++ sem precisar reabrir o plugin para poder fazer qualquer configuração. Aqui mais abaixo nós temos a classe tTransaction aqui sendo instanciada. Aliás, ela está de forma estática aqui, chamando um método e passando o resultado para essa variável. Essa variável, aí depois ela tem outra chamada estática de um método, aqui ó, o método log. Então, a mesma coisa, se eu apertar a tecla Ctrl, depois clicar sobre o método log, ele já vai me direcionar para o método da classe referida, nesse caso aqui a classe tTransaction. Vamos ver? Vou apertar a tecla Ctrl, clicar sobre o método log, e ele já me mostra aqui, inclusive, algumas informações. Por exemplo, qual que é o arquivo, tTransaction.class.php, que contém esse método, e qual que é a descrição, a declaração do método, que é esse aqui, public static log, com o argumento aqui, message, a linha 79 do arquivo tTransaction.class.php. Então, se eu clicar aqui, ele já vai me direcionar para esse arquivo. Vamos ver? Já abriu aqui, ó, tTransaction.class.php, posicionado no método log. Está aqui o método. Então, vou voltar, Alt Tab, voltamos para de onde nós paramos. Então, assim funciona esse plugin. Você aperta a tecla Ctrl, clica sobre o método ou função, e ele já vai te direcionar para o arquivo que contém aquele método ou função, que pode ser o mesmo arquivo, o arquivo atual que você está trabalhando, ou um outro arquivo, desde que esse arquivo esteja aberto nas abas no editor, ou seja, em uma das abas que você possui aberta no editor, no Notepad++. Então eu vou abrir o painel de controle do plugin, só para dar uma visão geral aqui das funcionalidades dele, que é esse aqui, Toggle Source Cookifier. Já abriu o painel de controle aqui. Nesse painel de controle ele mostra todos os arquivos abertos no momento, no Notepad++. Nesse momento eu estou posicionado aqui no arquivo tRepository.class.php, que é essa aba aberta aqui. E ele já me mostra algumas coisas sobre esse arquivo. Ele me diz aqui que o arquivo possui uma classe chamada tRepository. De fato, se eu der um duplo clique aqui, ele já posiciona para mim na classe. Ele me diz que eu tenho um método chamado construct. Se eu der um duplo clique aqui, ele já posiciona. Aqui abaixo a gente tem os outros métodos, load, delete, count. Esse ícone azulzinho aqui é o atributo private class. Se eu der um duplo clique nele, ele já posiciona para mim no atributo. E aqui acima a gente tem algumas, ele também mostra a visão de funções aqui do arquivo, como se ele fosse um arquivo procedural de PHP usando funções. Então ele mostra tanto o método construct aqui abaixo, como também ele mostra o underscore construct como uma função. Então ele trata como função aqui, tem todas as funções, né? Função load, ele trata o método como função. Aqui o class ele tratou como uma variável, ele mostrou aqui. Então essa parte aqui acima
ele mostra funções e variáveis com esse mesmo formato aqui de apresentação. Tudo simplesmente o nome, né, escrito sem nenhuma coloração, algum ícone. Essa parte de cima é apenas assim. Se você quiser ver outro arquivo, basta dar um duplo clique sobre ele aqui, ele já expande com as mesmas estruturas do arquivo anterior. No mais, são os modos de visualização. Você pode clicar com o botão direito, expandir tudo, ou recolher tudo. Que mais? Aqui no show você pode definir o que você quer ver, se você quer ver apenas itens referentes a classes, ou se você quer ver itens referentes a funções, no caso funções PHP, variáveis. Aqui você escolhe o que você quer ver sendo exibido no seu painel aqui. Esse botão aqui é mais uma forma de configurar a visualização, você clica sobre ele, e aí você pode ter várias visões aqui, visão agrupada, ou visão de classe. E aí você vai fazendo seus testes aqui, até você encontrar uma maneira de uma boa visualização que te atenda. Aqui o botão de configuração, né? Settings. Pode configurar a linguagem, algumas opções, não vou entrar nesses detalhes aqui. E o botão mais importante, pessoal, presta bastante atenção, o botão mais importante é esse aqui, ó, Session. Você precisa deixar marcada essa opção aqui, ó, N++ Session Mode. Do contrário, esses recursos que eu mostrei anteriormente não funcionarão. Então você precisa marcar essa parte aqui, ó, N++ Session Mode, deixar marcado. No mais, a gente tem esse campinho de pesquisa aqui, ó. Você pode pesquisar por um método, por exemplo, setRowData. Ele já filtra para mim no painel todos os arquivos que contém esse método, que no caso é o arquivo tsqlinsert e o arquivo tsqlupdate, todos eles com o mesmo método, setRowData. Já posso apagar aqui. Então, como eu comentei anteriormente, para fazer aqueles recursos que eu mostrei antes, você não precisa manter esse painel aberto. Você pode simplesmente deixar ele fechado e aí você vai trabalhando como eu mostrei anteriormente. Você pode clicar nos métodos e vai funcionar mesmo sem você precisar abrir o painel aqui. Na verdade, esse painel é um painel apenas informativo, para você verificar quais são as suas classes, quais são os seus métodos. Se você quiser navegar pelas árvores de métodos variáveis dos seus arquivos, é interessante. Mas para fazer essas funções de jump, né, para você pular para o método de determinada classe ou para uma função do PHP, aí você não precisa abrir o painel. Agora eu vou mostrar rapidinho como é que é a instalação desse plugin, porque ele é um pouquinho diferente da instalação de um plugin normal do Notepad++. Mas é bem tranquilo, só muda um detalhe. Inclusive, você vai precisar fazer o download manual desse plugin, porque ele não está aqui, ó, no repositório de plugins do próprio Notepad++, aqui do gerenciador de plugins do Notepad++. Se a gente ver aqui, ó, ele não está na lista aqui da letra S. Você não vai encontrar o Source Cookifier aqui, ó. Ele não está aqui. Então, para isso, nós vamos fazer o download manual dele. Vou abrir o navegador aqui. E esse plugin está na página oficial do Notepad++, notepad++.org. Depois nós vamos em Resources e então Plugins, área de plugins e a List of Plugins. Daí nós vamos clicar na letra S e vamos procurar o Source Cookifier aqui. Tá aqui, ó, Source Cookifier. Eu não vou baixar esse plugin agora porque eu já baixei anteriormente. Eu vou mostrar para vocês direto a instalação. Para isso eu vou abrir aqui onde eu salvei o plugin. Guardei ele em documentos e o plugin é esse aqui, ó, Source Cookifier e a versão dele. Vou dar um duplo clique sobre ele. Deixa eu fechar o Notepad++ aqui, só para instalar esse plugin.
Bom, o plugin vem com o manual de instruções aqui para você instalar, está dentro da pasta doc. Você dá um duplo clique sobre ele. Ele já te mostra nessa parte aqui as instruções de instalação. Como eu já sei instalar, eu só vou mostrar para vocês como é o processo. Então eu vou fechar esse aqui, fechar o Notepad++, voltar um nível aqui para mostrar o plugin de novo. Então o plugin na verdade é composto por esses 3 arquivos aqui, ó, que eu estou marcando. Esse aqui é apenas documentação. Então você vai colocar esses 2 itens aqui, ó, na pasta de plugins do Notepad++, ou seja, instalação padrão de plugins. Então para isso eu vou abrir a pasta de plugins do Notepad++, Windows Explorer, C2 pontos, arquivos x86, arquivo de programa x86, Notepad++, plugins, e vou simplesmente arrastar esses 2 itens aqui para dentro da pasta de plugins do Notepad++. Ele está pedindo para substituir porque eu já tenho esses arquivos. Vou aceitar. Mover e substituir, não tem problema. Continuar. Ok. Vamos voltar aqui para os arquivos do plugin, do Source Cookifier. Agora falta só uma pasta, que é essa aqui, ó, config. Esse é o detalhe diferente da instalação. Você não vai colocar essa pasta config na pasta de plugins onde o Notepad++ está instalado. Ao invés disso, você vai colocar essa pasta config nesse caminho aqui, ó. Você abre o seu... Você vai dar um Windows R no seu teclado. Nesse caso, eu estou considerando o Windows 7, ok? Que é o sistema operacional que eu estou usando aqui. E aí você vai digitar esse caminho aqui, ó, que está sendo exibido aqui, ó. appdata, Notepad++ plugins. Vou dar um Enter aqui. Essa é a pasta de dados do Notepad++. Ela inclusive já possui uma pasta chamada config aqui. Dentro da pasta config, a gente tem algumas configurações de outros plugins que usam essa mesma pasta, esse recurso de pasta config. Em geral, os plugins não usam a maioria dos plugins não usam essa pasta config desse caminho, mas alguns usam, que é o caso do plugin Source Cookifier. Então eu vou voltar aqui um nível. Aqui está sendo exibida a pasta config. Então basta eu voltar aqui no plugin e arrastar a pasta config do plugin para dentro dessa pasta aqui. Ele vai pedir para substituir, não tem problema, porque ele só vai fazer uma ação de mesclar os arquivos, ou seja, ele vai manter os arquivos que já estão lá e vai simplesmente acrescentar os arquivos dessa pasta config do plugin Source Cookifier. Então eu vou dar um sim aqui, vou marcar isso aqui para fazer isso para todos, mover e substituir, não tem problema. Pronto, está instalado, apenas isso. Vamos ver se está funcionando. Vou abrir novamente o Notepad++. Vou voltar aqui naquele arquivo que nós estávamos anteriormente, daquele teste que a gente fez. Se eu não me engano era o t-repository, exatamente. Vamos ver se aquela função de jump está funcionando. Vou apertar a tecla Ctrl, pressionar em cima aqui do método, clicar em cima do setEntity, ele tem que me levar para esse método no arquivo que contém a classe tsqlSelect. Vamos ver? Ctrl, setEntity. Aí, tá aí, funcionando. Já mostrou aqui o método setEntity da classe tsqlinstruction do arquivo tsqlinstruction.class.php. Basicamente é isso. Esses foram os plugins que eu mais gosto no Notepad++. Se você não conhecia o Notepad++, fica aí a dica de um excelente editor, que é gratuito. E você pode aí sair desses editores pagos, editores da moda, que o Notepad++ traz basicamente as mesmas funções. A diferença é que o Notepad++ é mais focado em funcionalidade e menos em beleza. O tratamento do Notepad++ é mais simples do ponto de vista estético, mas do ponto de vista da funcionalidade ele é excelente. Provavelmente um dos melhores editores, se não o melhor. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí, inscreva-se no canal, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo!